Esse material foi produzido pelo canal Paulo Parente, Resumo Books. Obrigado pela preferência. Do autor de Essencialismo, que já vendeu 250 mil exemplares no Brasil, no qual o essencialismo era sobre fazer as coisas certas, sem esforço é sobre fazê-las do jeito certo. Greg M. Sequel, que já teve como cliente grandes empresas como Adobe, Apple, Google, Facebook, Pixar, Twitter e Yahoo, e está entre os colunistas mais famosos da Harvard Business Review e do LinkedIn, oferece conselhos práticos e acredita que todas as coisas difíceis na vida podem ser facilitadas, mas é possível tornar mais fácil aquilo que é mais importante. Se você trabalha muito mas continua distante de suas metas, quer contribuir mas lhe falta energia, vai encontrar neste livro ótimas estratégias para lidar com seus projetos e desafios. Você vai aprender a Item treinar o cérebro para focar no importante e ignorar o irrelevante. Item resolver os problemas antes que eles causem danos. Item simplificar processos removendo etapas desnecessárias. Item entender as pausas como propulsoras da produtividade. Item definir um ritmo sustentável em vez de avançar a todo custo. Item transformar tarefas chatas em rituais divertidos. Sem esforço, torne mais fácil o que é mais importante. Greg M. Sequel conversou com diversos especialistas de áreas diferentes para ter respostas para uma pergunta essencial: como tornar mais fácil o que é mais importante? E estruturou em 3 partes: estado sem esforço, como realizar a ação sem esforço e, por fim, como obter resultados sem esforço. Insights do livro. Greg M. Sequel começa apostando que o nosso cérebro pode trabalhar em uma velocidade mais incrível do que a gente pode imaginar, porém emoções negativas e pensamentos tóxicos podem travar essa performance. Ele explica que, segundo a teoria da carga perceptiva, nosso cérebro processa mais de 6.000 pensamentos por dia. Dessa forma, quando obtemos novas informações, o cérebro precisa decidir como alocar os recursos cognitivos remanescentes. Porém, existe um problema com isso tudo. Nosso cérebro está programado para priorizar as emoções de valor afetivo. E, infelizmente, essas emoções englobam sentimentos como medo, raiva e ressentimento. Logo, nossa energia mental é usada para alocar sentimentos tóxicos, deixando pouca energia para dedicar às atividades que realmente importam. E é nesse momento que entra o estado sem esforço. Quando estamos fisicamente descansados, emocionalmente estáveis e mentalmente energizados, somos capazes de focar 100% no que é essencial e entramos no nosso estado sem esforço. Mas como podemos alcançar este estado? Você provavelmente acredita que se uma coisa é fácil, ela não é importante, e que se quisermos alcançar nossos objetivos, precisamos trabalhar duro. No livro Sem Esforço é explicado que essa mentalidade tem origem na ideia puritana de que fazer coisas difíceis tem um valor maior. Acabamos por pensar que somos preguiçosos quando trabalhamos menos, e nos sentimos culpados quando não fazemos um grande esforço. Mas e se o que tivesse te impedindo de alcançar seus objetivos fosse justamente esse esforço imenso que você está fazendo? Que tal mudar seu pensamento para se algo é tão difícil, é porque não encontrei um jeito mais fácil de fazê-lo? O autor explica que quando abandonamos o ideal puritano de que o caminho mais fácil é inferior, nossos obstáculos desaparecem, e a partir disso, podemos revelar nosso estado sem esforço. Você já se maravilhou com a forma como os melhores atletas fazem tudo parecer fácil? Pense em jogadores de basquete fazendo arremessos, por exemplo. Eles driblam a bola por alguns segundos, dobram os joelhos e depois jogam a bola direto na rede. Eles fazem isso repetidas vezes, e parece completamente sem esforço. Agora, definitivamente há muita prática envolvida no aperfeiçoamento de arremessos de basquete. Mas outra coisa que ajuda é entrar no estado de espírito certo. Com essa abordagem, qualquer coisa que você faça pode parecer sem esforço também. Para ter um desempenho tão fácil quanto um jogador de basquete experiente, primeiro você precisa entrar no estado sem esforço.
Aqui, sua mente está focada e livre de suposições limitantes, e seu corpo está bem descansado e cheio de energia. Nesse estado, qualquer coisa que você tente é fácil. Alcançar o estado sem esforço requer que você supere a desordem mental. Da mesma forma que um computador poderoso fica mais lento quando o disco rígido está cheio, sua mente também fica mais lenta quando está repleta de padrões e suposições inúteis. E, assim como limpar o disco rígido acelera o computador, libertar sua mente de pensamentos negativos o coloca no estado sem esforço. No estado sem esforço, você pode realizar ações sem esforço. Isso significa fazer menos, mas alcançar mais. Muitos acreditam que trabalhar mais leva a melhores resultados, mas isso não é verdade. Depois de um certo ponto, trabalhar mais na verdade reduz o desempenho, tornando o esforço adicional inútil. Esse material foi produzido pelo canal Paulo Parente, Resumo Books. Obrigado pela preferência. Você sonha com um trabalho menos maçante? Já parou para pensar que separar o trabalho da diversão torna a vida mais difícil? Segundo o autor, quando combinamos as atividades essenciais com atividades divertidas, podemos executar sem esforço as tarefas mais chatas e insuportáveis. E, por incrível que pareça, realizar isso é bem fácil. Para fazer isso podemos unir a atividade essencial a uma recompensa. Você pode, por exemplo, assistir seu programa favorito enquanto corre na esteira, ou retornar telefonemas enquanto toma um banho relaxante na banheira. Dessa forma, em vez de usar determinação para fazer atividades difíceis, você simplesmente pode torná-las divertidas. Você procura por métodos mais fáceis ou mais agradáveis e sem esforço? Quando paramos de supor que tudo é complexo e, em vez disso, perguntamos, e se isso pudesse ser fácil, nos tornamos mais conscientes de soluções simples e sem esforço. Pense nisso, adiamos certas coisas porque são difíceis ou tediosas. Mas se combinarmos essas atividades com coisas de que gostamos, riscá-las da lista de tarefas não é tão cansativo. Por exemplo, quando o autor chegou em casa com uma pilha de mensagens de voz depois de uma longa viagem, ele ligou para todos enquanto relaxava na banheira. E ele gostou tanto que desejou ter mais ligações para fazer. Além de mudar nossa abordagem às tarefas e desafios, também podemos entrar no estado sem esforço, permitindo que nossas mentes e corpos descansem. Muitos de nós nos superamos mesmo quando estamos cansados e sem foco, tornando as tarefas mais difíceis e nos esgotando no processo. Mas estudos mostram que pessoas em várias áreas têm um desempenho melhor quando trabalham em 3 sessões de até 90 minutos, separadas por pequenos intervalos. Outra boa abordagem é limitar nossa carga de trabalho diária ao que podemos recuperar totalmente no dia seguinte. Mas como realizar mais fazendo menos esforço? O primeiro passo para atingir um objetivo sem esforço é definir qual será o aspecto do resultado final. Dessa forma, você se concentra em definir qual é o primeiro passo sem ficar se desgastando e se perguntando quais seriam os próximos passos. Quando decompomos nossos projetos em passos, cada ação começa a parecer sem esforço. Se estiver difícil definir o primeiro passo, que tal começar o projeto do zero? Comece do zero para simplificar o que parece difícil. O autor Greg M. Sequel sugere que façamos a seguinte pergunta quando um projeto parece complexo demais: quais são os passos mínimos necessários para finalizar o projeto? Identificar os passos mínimos ajuda a eliminar os passos desnecessários, fazendo com que sejamos capazes de focar nossa energia para finalizar o que é mais importante. Afinal, só poderemos dizer que algo deu certo quando concluirmos a tarefa. Imagine o seguinte: você recebeu um grande projeto no trabalho e, ansioso para impressionar, começa a planejar imediatamente. Você faz um brainstorming de ideias, descobre quais recursos serão necessários e cria cronogramas. Quando você termina de planejar, o projeto tem tantos aspectos diferentes que você já está sobrecarregado com o esforço que ele exigirá. Mas com algumas técnicas de ação sem esforço,
trabalhar neste projeto ou em qualquer outro. Aliás, não precisa ser cansativo. O primeiro passo para a ação sem esforço é definir o que é pronto. Ter uma ideia clara do resultado final permite que você faça apenas o trabalho necessário. Se você não sabe como é o fim, é fácil continuar trabalhando muito depois de alcançá-lo, ou se desgastar perseguindo um objetivo vago. Portanto, antes de iniciar um projeto, reserve 1 minuto para estabelecer em que você está trabalhando. Definir o objetivo final não é apenas para projetos. Também é útil para lidar com listas de tarefas. Em vez de ter uma longa lista que ele nunca consegue completar, o autor escreve uma lista de pronto para o dia. Isso consiste em atividades que, se concluídas até o final do dia, resultarão no progresso e satisfação mais significativos. Agora, mesmo depois de definir pronto, começar ainda pode ser difícil. Uma tática útil é identificar o menor passo óbvio e depois tomá-lo. Isso é chamado de ação mínima viável, requer pouco esforço e evita que você pense demais. Reed Hastings começou com uma ação mínima viável quando pensou em lançar um serviço de aluguel de DVD que poderia evoluir para uma plataforma de streaming. Ele postou um DVD para saber se os DVDs poderiam ser enviados sem serem danificados. Essa pequena ação informou seus próximos passos, e mais de 20 anos depois, a Netflix é uma gigante do streaming. Outro método para realizar ações sem esforço é simplificar um processo removendo etapas desnecessárias. Muitas etapas incluídas em tarefas e projetos exigem esforço adicional, mas não agregam muito valor. Uma boa maneira de evitar isso é considerar o objetivo final e, em seguida, perguntar como você pode alcançá-lo no menor número de etapas. Esse material foi produzido pelo canal Paulo Parente, Resumo Books. Obrigado pela preferência. As alavancas. Alavancas são ferramentas que multiplicam qualquer esforço aplicado a elas, e o aprendizado é uma alavanca incrivelmente poderosa, se usada corretamente. Para usar a aprendizagem de forma eficaz, priorize os princípios fundamentais, ou seja, por que as coisas acontecem e como as coisas funcionam. Estes são os blocos de construção do conhecimento. Aprenda-os uma vez e você poderá aplicá-los repetidamente de maneiras diferentes. Por exemplo, se um aluno se esforçar para um teste, ele esquecerá a informação em alguns dias ou semanas. Mas se ela investir tempo na compreensão dos princípios, poderá aplicá-los muito tempo depois que o teste for concluído. E ela pode maximizar ainda mais o impacto do aprendizado colocando as informações em suas próprias palavras e explicando-as a outra pessoa. Isso cimenta a sua compreensão. Você também pode aproveitar o aprendizado adquirindo conhecimento de diferentes pessoas e áreas. Como descobriram pesquisadores da Kellogg School of Management da Northwestern University, conectar conhecimento de diferentes áreas leva a ideias criativas. Eles avaliaram quase 18 milhões de trabalhos de pesquisa e descobriram que as melhores ideias vinham da combinação de conhecimentos de diferentes áreas. Outra alavanca que produz resultados sem esforço é automatizar o maior número possível de tarefas. Isso não apenas libera tempo e energia mental, mas também reduz a chance de erros. Você simplesmente precisa configurar um processo uma vez e pode executar tarefas corretamente várias vezes. Um bom método de automação é criar uma lista de verificação com antecedência. Isso permite que você execute tarefas facilmente sem ter que se lembrar do processo a cada vez. Existem também várias ferramentas tecnológicas para automatizar coisas como seu orçamento mensal, compras de supermercado ou conversas regulares com entes queridos. Essas escolhas únicas evitarão que você tenha que tomar as mesmas decisões repetidamente. Você pode garantir resultados sem esforço trabalhando com pessoas confiáveis e resolvendo problemas antes que eles aconteçam. Todos nós trabalhamos e interagimos com outras pessoas de uma forma ou de outra. E, infelizmente, navegar por esses relacionamentos e torná-los produtivos pode ser difícil. Podemos lutar para entrar na mesma página, ou para nos comunicar. Às vezes,
há um conflito que torna cada interação difícil. Ou podemos não ter certeza de que aqueles ao nosso redor são capazes de fazer o que é necessário. Por isso, atingir uma meta ou obter resultados exige muito mais esforço. Mas não precisa ser assim. Mesmo quando outras pessoas estão envolvidas, existem alavancas que podemos usar para minimizar nossos esforços e maximizar os resultados. A confiança é uma grande alavanca para obter resultados sem esforço quando trabalhamos com outras pessoas. É como o óleo que mantém as diferentes partes de um motor trabalhando juntas sem problemas. Busque se tornar excepcional. Segundo Greg M. Sekel, ser bom no que ninguém faz é melhor do que ser bom no que todo mundo faz. Dessa forma, identifique as áreas em que você é bom e se especialize nelas. Consequentemente, você terá a oportunidade de criar algo completamente exclusivo. Se tornar excepcional em algo exige tempo, dedicação e esforço, mas esse é um investimento que você fará apenas uma vez e continuará sempre colhendo os frutos do seu esforço. Uma das maneiras abordadas no livro para se tornar excepcional em algo é investir em passar nosso conhecimento adiante. Quando ensinamos, nosso envolvimento com a tarefa aumenta, e o conhecimento se multiplica. Ao ensinar aos outros o que você aprendeu, busque sempre simplificar, falar de forma clara, e compartilhe seus conhecimentos de forma fácil de ser entendida. Busque uma maneira de automatizar suas atividades. Com a tecnologia, o número de áreas que podemos explorar está cada vez mais amplo. O problema é que o volume de informações que recebemos excede nossa capacidade mental de gerenciar tantos conhecimentos. A carga cognitiva que nos é demandada para gerenciar o bombardeio de informação que recebemos nos deixa propensos a cometer erros em nossas atividades. Dessa forma, precisamos desenvolver estratégias para que possamos realizar nossas atividades essenciais sem sobrecarregar nossa memória. No livro Sem Esforço é afirmado que precisamos utilizar ferramentas que nos ajudem a lembrar o que é importante. Dessa forma, é sugerido o uso de checklists para automatizar nossas atividades sem desgastar nossa memória. Tenha uma equipe de alto desempenho. Em todas as áreas da nossa vida precisamos lidar com pessoas, e sabemos que os seres humanos são seres complexos. Dessa forma, trabalhar com outras pessoas pode ser uma tarefa exaustiva, e quanto mais pessoas envolvidas, mais precisamos investir recursos mentais para coordená-las. Para termos uma equipe de alto desempenho, precisamos trabalhar com pessoas em que podemos confiar. Quando confiamos em nossa equipe, podemos distribuir as tarefas com mais eficácia, sabendo que todos se sentirão à vontade para falar sobre os problemas e ideias que surgirem. Quando os funcionários se sentem bem em trabalhar juntos, a qualidade das decisões, o desempenho e a capacidade de concentrar energia nas tarefas que importam aumenta exponencialmente. Dentro de uma equipe, as responsabilidades de cada um podem estar interrelacionadas, logo, se não há confiança, as metas e interesses conflitantes podem criar atritos e desgastar os relacionamentos. Dessa forma, para evitar os atritos, algumas atitudes podem ser tomadas. O autor fala, por exemplo, da importância de se contratar uma pessoa honesta que manterá um alto padrão de trabalho mesmo quando não estiver sendo supervisionada. Quando contratamos pessoas honestas e de alto nível em que podemos confiar, essas pessoas se sentem empoderadas para darem o melhor de si. Mas claro, para que haja confiança, as expectativas precisam estar alinhadas, todas as funções precisam estar deliberadas, e o resultado precisa ser priorizado por todos. Construir uma base de confiança é um investimento que precisa ser feito apenas uma vez. O pequeno esforço aplicado às relações continuará gerando resultados sem esforço residualmente. Insights para aplicar agora. Sempre procure o caminho mais fácil, entendendo que nem sempre que o mais fácil é menos valorizado e sim pode ser o mais inteligente a se fazer. Aprenda a descansar, a se desligar. Acrescente mais alegria em sua rotina, combinando trabalho e diversão. Estabeleça uma meta diária que não seja exaustiva. Use checklists para acertar e não ficar sobrecarregando a memória.
Crie uma rede de confiança com seus colegas de trabalho. Busque sempre a simplicidade no fazer as coisas, acreditando que reduzir passos é reduzir a complexidade. Estabelecer uma meta diária de, por exemplo, 5 páginas, e segui-la à risca. Não faça mais, nem menos, do que você se propôs. Isso vale para a arrumação do lar, e-mails que você responde, lições de casa dos filhos. A consistência te leva mais longe mais rápido do que dar tudo de si em todas as suas tarefas, todos os dias.